Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre uma expressão que Deus usava muito com o povo dele durante o percurso deles naqueles 40 anos no deserto. Esse povo, eles eram chamados de povo de dura cerviz. Ou seja, um povo altivo, um povo que não se dobrava, cerviz é essa parte. Então, pessoas que estão sempre de nariz para cima, sempre empinados, eles não se curvavam. E o Senhor, ele vai falar isso por conta do comportamento desse povo durante esse tempo, essa jornada deles, da saída do Egito até a chegada da terra prometida. E esse povo vai continuar também permanecendo e fazendo as mesmas coisas, mas nesse momento, esse povo tinha o hábito de, primeiro, murmurar. Esse povo, eles viviam reclamando de tudo, eles murmuravam por tudo. Eles murmuravam por água, eles murmuravam por comida, eles murmuravam por todas as coisas que eles passavam. No primeiro momento, quando eles estão ali em frente ao Mar Vermelho e com o faraó vindo atrás perseguindo, eles já começam a murmurar. E ali o mar vai se abrir. Depois que o mar se abre e eles passam, eles ainda vão murmurar. Ou seja, eles têm a possibilidade de ver o mar se abrindo, eles passando por um mar, com paredes de água de um lado e de outro, pés secos, chegando do outro lado, o mar fechando, matando todos os seus inimigos, e eles não conseguiam ainda ver a grandeza e a beleza de Deus. Eles não conseguiam perceber o poder de Deus operando na vida deles. Eles faziam contenda, eles estavam ali criando confusões entre o povo e Moisés, depois a própria irmã com o irmão também criando contenda. Então era um povo que, por tudo, eles faziam questão de andar na contramão do que Deus queria e esperava que eles andassem, apesar de estarem sendo sempre orientados. Depois esse povo cai na idolatria, esse povo vai fazer um bezerro de ouro e ali o Senhor se irrita e realmente diz, povo de dura cerviz. E aquele povo ainda se justifica, eles ainda vão se justificar. E o que a gente aprende nisso daqui? É que eles estavam saindo da escravidão para uma terra onde eles seriam donos. Eles tinham um projeto, eles tinham uma promessa, mas eles tinham que passar por um processo. E eles não estavam entendendo como era esse processo. E nós, da mesma forma, também passamos por processos para alcançarmos propósitos. Quem não consegue passar por um processo, ele não alcança o propósito. Ninguém consegue ter grandes resultados se não tiver pequenas lutas que precisam ser vencidas, pequenas batalhas diariamente para conseguir aquela vitória. E nós vemos que no povo de Deus e também hoje, nós também temos a mesma proposta. Aquele povo tinha uma terra prometida, aquele povo tinha muitas coisas que Deus estava proporcionando para eles, palavras de promessas de Deus para eles, como Deus também tem para nós e como Ele nos prometeu a salvação, mas para isso nós precisamos passar por esse processo. E nós vemos que muitos homens na palavra de Deus se perderam. E nós precisamos estar atentos para não nos perder nos mesmos lugares que esse povo se perdeu. Saul, por ser desobediente, ele perdeu o reinado. Ele tem um reinado fracassado. Ele vai morrer, ele vai suicidar, porque ele está sendo perseguido, vai ser atingido. Então esse homem, ele por desobediência, ele perdeu a unção de Deus sobre o reinado dele. Nós vemos outro que é mentira. Por conta da mentira, Ananias e Safira vão morrer. Vão mentir para Pedro e vão tentar enganar o Espírito Santo. E ele vai acontecer, eles vão morrer. Nós vemos também a soberba. Havia um rei, e esse rei era o rei da Babilônia, e ele chamava Nabucodonosor. E ele se achava tão grande, porque todas as coisas que ele estava fazendo era tão grande, pegar aquele povo todo de Deus, colocar todos como escravos dele, entrar em todas as cidades e tomar tudo aquilo ali, e ele estava se achando o grande, mas quem estava fazendo aquilo era Deus que estava castigando o povo dele, e permitiu que ele fizesse. E ele se achava tão importante, fez estátua de ouro dele e queria que todos adorassem ele. Ele era tão exagerado que Deus deu um castigo a ele. Ele foi comer capim e passar durante um bom tempo como se fosse um animal. E depois ele vai reconhecer que foi uma loucura o que ele fez, mas ele se permitiu ser contaminado. E a palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Mateus,
no capítulo 23, versículo 12, ele vai dizer assim, que aquele que se exalta vai ser humilhado, mas aquele que se humilha vai ser exaltado. E às vezes a gente entende esse humilha porque tem que andar de cabeça baixa diante dos outros, mas aquele que se humilha perante Deus. Porque quem se humilha perante Deus não se importa com outras coisas. E são tantas as coisas que nos afastam de Deus, nós precisamos olhar para nós e ver o que é que nos torna dura cerviz diante do Senhor, para que nós venhamos nos arrepender e andar como o Senhor quer que nós andemos, andar como Jesus Cristo nos ensinou. Amém? Essa é a minha palavra para você hoje e desejo a você, profetize sobre a sua vida, que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.